Olá pessoal, primeiro ano, tá joia? Tudo bem com vocês aí? Então, gente, hoje nós vamos pegar aqui, eu fiz para vocês uns slides a título de maiores esclarecimentos sobre o assunto tratado no PET, porque eu achei que tá muito rápido, eles já começam lá a semana 13 e a semana 4 já com exercícios, então eu vou passar uns slides aqui esclarecendo, tá? Dando uma explicação maior a respeito do assunto. Para começar então, nessa videoaula hoje, e para vocês entenderem, nós vamos trabalhar a semana 3 e a semana 4 do PET, ok? Semana 3 e semana 4 juntas, porque na semana que vem eu já vou postar as correções, tá? Então, olha só, vamos falar um pouquinho mais sobre língua, linguagem e esse processo de interação? É isso que tem aqui, quando você abrir os meus slides, você vai ver. Primeiro tem um slide aqui, o slide 2 é de instruções que vocês têm que seguir, e a partir do 3, vamos ver junto aqui, ó. Compreensão e produção de textos, língua e linguagem. A linguagem é uma forma de interação. Aí repare que até destaquei a palavra, né? Eu não coloquei interação junto, eu coloquei interação, para vocês terem esses dois sentidos. É uma interação entre quem? Falantes, usuários da língua, tá? Então, a linguagem não existe sem os usuários. Ela existe na interação. Mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor para um receptor, aquilo que eu falei que no PET tinha, que eu falei que a visão era um pouco mais ampla, né? Então, mais do que isso, a linguagem é vista como um fator de interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria praticar a não ser falando. Com ela, o falante age sobre o ouvinte. Eu espero estar agindo sobre vocês agora, né? Com essas explicações. A língua nos caracteriza como humanos e não deve ser considerada como um sistema pronto, fechado e mutável. Ela está em constante mudança em função da sociedade, do falante, no tempo, né? No espaço. Então, veja, o que isso aqui quer dizer? Que se eu achasse que a língua era um sistema fechado numa caixinha imutável, nós estaríamos hoje usando a mesma linguagem usada, sei lá, 600 anos, 500 anos, né? Ou pensando no período mais recente, você fala da mesma forma que as pessoas do início do século XX falavam? 1900 e pouco? Não, você não fala da mesma forma. Se a gente pega um livro de autores daquela época, muitos alunos nem vão querer ler, porque acham que são livros arcaicos, ultrapassados, uma linguagem difícil de entender, e é o português, é a língua portuguesa. Então, o que muda? O que faz com que eu tenha essa percepção? O fato de que a língua muda. Muda com o quê? Muda de acordo com o quê? Muda de acordo com quem fala. Pessoas de diferentes regiões não falam da mesma forma. Homens não falam da mesma forma que mulheres, em geral. Crianças não falam da mesma forma que idosos, crianças, jovens não falam da mesma forma que idosos. Pessoas de diferentes profissões têm seus jargões diferentes, advogados, médicos, professores. Numa mesma cidade como São Paulo, por exemplo, eu tenho uma cidade tão grande ali, que aí eu tenho a Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Oeste, por exemplo, com pessoas, com falantes, com usuários ali que usam a língua portuguesa de maneira diferente, seja pelo sotaque, seja pela variação linguística empregada, pelo gestual, pela forma de... Já falei isso com vocês, né? Então, todos esses fatores são fatores que interferem na mutação contínua pela qual a nossa língua vai passando, tá? E não se trata de um processo de certo e errado, ok?
Continuando aqui, então, eu coloquei as setinhas ali para vocês com duas pontas, né? A setinha que vai e vem, dizendo que no processo comunicativo eu tenho o interlocutor de um lado e o interlocutor do outro, né? O processo comunicativo é quando eles se comunicam aí. E a dica que eu deixei para vocês é: aprendemos uma língua com a prática, com os usos nas situações de comunicação. Então, você não aprende uma língua, eu quero entrar num curso de inglês, de francês, de alemão, de chinês, sei lá, né? Você não aprende uma língua no seu verdadeiro uso real dela, sentado lendo um livro sobre aquela língua, sobre a gramática daquela língua. Não é assim que a gente aprende uma língua. A gente pode até fazer isso sim, também, mas a gente aprende uma língua usando a língua. Fazendo exercícios sobre a língua? Não, nas situações reais de comunicação. Então, se eu quero que você aprenda a fazer um texto de opinião, você vai aprender fazendo, usando os argumentos, né? Você quer usar isso na linguagem oral, essa questão da construção da argumentação? Então, a gente participa de algo parecido como um júri simulado, por exemplo, né? Imaginando que a gente está num programa de entrevista, de debate, né? Um debate político, por exemplo, né? E aí vem aquela questão, né? Quem apela, quem vai para a linha da agressão, seja verbal ou física, né? Aí já é um processo que a pessoa perdeu a argumentação e já partiu para agressão, né? Bom, então aqui com isso os slides terminam, tá? Com essa explicação. Aí vocês vão pegar o PET, então, agora. E aí vai lá, na semana 3, vocês têm a seguinte atividade, que começa assim. Atividade 1. Depreende-se que a linguagem é vista como um meio de interação social entre os indivíduos de uma comunidade. Isso está lá nos slides. Partindo desse pressuposto, explique a relação entre os interlocutores envolvidos no diálogo. Explique, quer dizer, como se dá esse processo. Eu tenho duas pessoas conversando, partindo do pressuposto que a linguagem é uma interação. Como é que você pode me explicar isso? A relação de duas pessoas num diálogo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Atividade 2, segue uma das criações artísticas, é um poema que eles dão aqui do Fernando Pessoa, um poema bem famoso, Mar Português, que chama. Aí fala assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Tô falando assim porque é nesse tom assim que o poema, né, ele tá falando assim. Por ter cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Aí vem aquela frase famosa que muita gente fala e nem sabe que é do Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Quer dizer, mudou a ordem aqui, mas seria assim, ó. Deus deu ao mar o perigo e o abismo, mas nele é que espelhou o céu. Aí vem pedindo para você identificar neste poema esses elementos das funções aqui da linguagem, os elementos que compõem a linguagem. O emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal, o contexto, tá? Isso tá acho que na semana 1, na semana 2 a gente trabalhou funções da linguagem. Vocês precisarem, vão lá, dê uma lidinha de novo para conseguir fazer aqui, tá? A atividade 3, a frasezinha que tem aqui, aliás, são duas frases, foram retiradas de um anúncio da revista Cláudia, um anúncio de um produto para pele. Aí vem assim: hoje você é uva, mas cuidado, uva passa. Pode ser até uma piada, né? E
entender o humor presente aqui é entender a piada, é entender aquele, sabe? Aí aqui vem dizendo para você comentar a superposição das funções gramaticais que recai sobre a palavra passa. Então, a pergunta pode parecer difícil, mas eu vou explicar para vocês o que ele está querendo aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Passa. Uva passa. A pergunta, eu não posso falar muito, senão eu vou dar a resposta, né? Mas o comando da questão aqui diz o seguinte, que a palavra passa tem duas funções sintáticas. Se ela tem duas funções sintáticas, é porque ela tem dois sentidos. Então, a primeira coisa que você vai escrever para mim na letra A é quais são os sentidos de passa. Passa significando tal e tal coisa, passa significando tal e tal coisa. Tendo em vista aí isso que você viu, os sentidos, aí tenta me dizer. Na frase, passa com o sentido 1, digamos, ela é o quê? É substantivo, é verbo, é adjetivo, exerce que função ali na frase? Papel de quê? E com o sentido 2, ela exerce que função? É isso que está pedindo a letra A, tá? Letra B, efeitos persuasivos. Como assim? Vem falando assim, ó. Explique os efeitos persuasivos provocados pelos dois sentidos. Persuasão é a tentativa de convencimento. Isso aqui é um anúncio publicitário. Então, pede para você explicar os efeitos de convencimento. Se você é uma possível consumidora, um possível consumidor deste produto. Aí você viu isso daqui. Como é que isso poderia ser avaliado como um efeito de convencimento para o possível comprador? Né? Aí você vai explicar isso. E na letra C, você vai discorrer, quer dizer, falar sobre a função da linguagem que predomina nessa frase. Quer dizer, a pergunta, o comando tá até ruim aqui, porque não tem como ficar falando muito. Mas enfim, você vai identificar qual é a função da linguagem ali presente. Lembra, é um anúncio publicitário. Tem isso escrito lá. E aí você vai falar ali, ó, a função é tal. É esta função porque... Entendeu? Basicamente é isso. E aí, pronto, fechou aqui com 12 minutos e 49. Pessoal, numa aula normal seria 50 minutos. Não acha que o vídeo tá longo demais, tá? Na semana 4, começando aqui agora, aí vem outros textos aqui que eles apresentam. O primeiro texto é um texto muito engraçado, é como se fosse uma piada também, tá? Eu acho até que é uma piada, que se chama assim, o poder do e-mail. E aí vem o texto aqui, cheguem até o final, tá? É muito engraçado. E aí depois o texto 2 é um quadrinho a respeito do uso da linguagem aqui, no caso, o uso informal, né? O internetês, digamos. E aí vem fazendo a questão aqui, vem pedindo para você comparar os dois textos, tá? Então, é uma questão de marcar X, uma questão fechada. E a atividade 2 traz uma campanha publicitária também. Vem uma imagem aqui de uma campanha. Perguntando aqui apenas, né, para você dizer qual é a função predominante neste anúncio. A gente sabe que podem existir diversas, ou pelo menos mais de uma, função da linguagem aqui. Função fática, função apelativa, função poética, função metalinguística. Então, você vai ver qual é a que predomina nesse anúncio que está aqui. Só isso. São poucas as atividades, por isso que eu resolvi juntar as 2 semanas aqui. Se vocês, ao longo aqui da explicação, né, se tem alguma coisa que não ficou clara, se você não conseguiu entender, me chama lá no privado para a gente esclarecer as dúvidas. O importante é não deixar uma bola de neve, não deixar o negócio, né, o caldo entornar e virar algo bem maior, um bicho de 7 cabeças, e nem é, vocês viram, é uma coisa simples, mas precisa sentar e fazer, tá bom? Beijo, até semana que vem.